Beleza, gente. Começando mais um encontro. Esse é o nosso sétimo encontro e hoje a gente vai falar sobre batismo e Santa Ceia. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar de tudo isso, né? Mas a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o batismo e a Santa Ceia. E aí, já estou colocando para vocês aqui antes. É um assunto, são dois assuntos bem delicados, um pouco difíceis de comentar, de falar. Mas eu creio que se a gente passar devagarzinho e bem tranquilo, a gente consegue dialogar legal com a palavra de Deus, né? Lembrando sempre, né, que a gente coloca a Bíblia como única regra de fé e prática, então a gente vai caminhar com textos bíblicos, nós vamos colocar a visão do batismo, da Santa Ceia, caminhando sempre com a perspectiva bíblica, histórica, aquilo que nós vimos em Cristo Jesus, nos discípulos, uma teologia bíblica, né, do amplo, né, do panorama, tanto Antigo quanto Novo Testamento. E aí a gente vai tentar trazer alguns aspectos. Lembrando também que são dois assuntos profundos, então aqui a gente sempre coloca a questão do resumo, né? Hoje a gente traz um resumo e aqueles que querem conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouquinho mais, aí eu disponibilizo lá o link que eu deixei do site Monergismo, que vai falar um pouquinho sobre batismo, e eu também deixei uma pregação sobre batismo do reverendo Leandro Lima. Ele é um professor e ele é muito bom nessa área para a gente entender um pouquinho mais sobre batismo. Tá bom? Então, a gente vai discutindo, a gente vai conversando, se tiver alguma dúvida, como sempre, mas a gente sempre lembra aqui é como é a classe de novos membros, o assunto é um pouco mais resumido, a gente passa um pouquinho mais rapidinho, e depois a gente pode ir discutindo, Diego, quero uma ideia e tal, tem um livro para indicar sobre batismo, sobre aspersão, imersão, se você gosta dessa área, então tem bastante coisa para poder indicar para vocês, leitura, pregações, então hoje a gente vai caminhando devagarzinho, passando principalmente com o objetivo ali, principal ali, pelo menos, para a gente trazer a perspectiva do batismo, e da Santa Ceia, se der tempo, né? Eu coloquei dois assuntos que são enormes, né? Nossa, tem um vasto conteúdo, e aí eu tentar espremer um pouquinho mais para a gente conseguir debater aqui sobre o batismo na Santa Ceia. Então vamos lá, vamos começar aí com algumas perguntas, né? Eu gosto sempre de trazer perguntas que são colocadas para a gente desde criança, né? Então eu iniciei, será que todo crente deve se batizar, né? Para que serve o batismo? E a Santa Ceia, né? O que significa esse ritual, né? Porque se a gente tiver uma herança católica, tanto o batismo quanto a Santa Ceia, nós também conhecemos, né? Então, qual a sua finalidade? O que é um sacramento? Isso é muito dialogado, né? Muito discutido na Igreja Católica, né? Que, se eu não me engano, tem sete ou oito sacramentos. E aí a gente vai também trabalhar um pouquinho aqui. Lembrando que a gente está passando um pouco mais rápido para depois eu deixo para vocês conteúdo lá no nosso grupo do WhatsApp para aqueles que querem se aprofundar. Mas hoje a gente vai trazer um pouquinho a perspectiva reformada, né? A Igreja Presbiteriana é uma igreja reformada e logo nós temos algumas bases elementares, bases assim fundamentais tanto do batismo quanto da Santa Ceia. E a gente vai caminhar por elas tentando aprender um pouquinho mais. Então, o que é o sacramento? Por que em outras igrejas o batismo e a Santa Ceia são diferentes? Então, são perguntas que a gente vai ouvindo com o tempo, até dentro da igreja presbiteriana, até dentro de igreja reformada. A gente vai escutando algumas pessoas, né, tendo ideia aqui, ideia ali. Então, para a gente colocar as bases do fundamento, que é trazer realmente o fundamento em relação ao batismo, em relação à Santa Ceia. Lembrando que quem tiver alguma dúvida, alguma colocação, pode colocar para a gente, pode trazer para a gente, e a gente vai trocando ideia. Então vamos lá. Uma argumentação um pouco mais teológica, né? Esse teólogo é um teólogo famoso, né? Ele é um reformado aí que nós lemos bastante, que é o Louis Berkhoff, e ele define bem o que é um sacramento. A gente precisa trazer e discutir mais a questão do sacramento, porque às vezes a gente perde um pouquinho sobre o que é o sacramento, sabe? E o batismo e Santa Ceia são sacramentos. Então lembrem aí, anotem aí no papelzinho, que eu pedi para vocês pegarem no início, pega aí Bíblia, pega papelzinho, vai anotando. Então, na igreja presbiteriana, na igreja reformada, batismo e Santa Ceia são sacramento. E o que é o sacramento? Segundo Berkhoff, que é um teólogo muito
conhecido na nossa área, né, na igreja presbiteriana, e a gente traz aqui o que é a questão do sacramento. Vou trazer para vocês aqui. Então, o sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, mediante sinais perceptíveis, a graça de Deus em Cristo e os benefícios da aliança da graça são representados, selados e aplicados aos crentes. E estes, por sua vez, expressam sua fé e sua fidelidade a Deus. Beleza, Diego? Sacramento, o que é? Sacramento tem a ver com uma ordenança sempre direta dos lábios do Senhor. Então, quando Cristo fala e é uma ordenança, isso se torna um sacramento. Vou dar um exemplo para vocês. Na Igreja Católica, nós temos, se eu não me engano, 7, e tentando recordar aqui rapidamente aqui dos sacramentos da Igreja Católica, mas que eu me lembro: batismo, acho que confirmação, Eucaristia, penitência, tem, se eu não me engano, unção dos enfermos, ordem, o matrimônio, o casamento também é um sacramento, né, na perspectiva da Igreja Católica. Mas o que a gente precisa deixar bem claro aqui? Nós temos como sacramentos, queridos, aquilo que vem direto da boca de Cristo, aquilo que Cristo falou. Nós temos ali o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João e tal, textos que apontam aquilo que Cristo fala. E Cristo falou, deixou como ordenança. Quais sacramentos? Santa Ceia, façam em memória de mim até que eu volte. E o batismo. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. E vão batizando, vão pregando, vão instituindo isso. Então, nós colocamos sacramentos, aquilo que vem ordenança da boca de Cristo. Então, para a gente dividir talvez em 4 coisas rápidas aqui em relação ao sacramento: primeiro, uma ordenança que vem direto dos lábios do Senhor. Segundo, são sinais visíveis de uma graça invisível. Isso é muito importante. Tanto o batismo quanto o sacramento é uma graça visível, é um sinal visível, desculpa, é um sinal visível de uma graça invisível. Eu não consigo ver a salvação por trás. Eu não consigo ver a presença mística, a presença espiritual de Cristo no batismo ou de Cristo na ceia. Eu não consigo ver isso, não é palpável. Mas, entretanto, eu consigo definir e entender que há um visível ali, que há a água, por exemplo, no batismo, e que há o pão e a representação do vinho ali na questão do corpo, né, e do sangue de Cristo. Há o símbolo, mas o símbolo aponta a sombra. Eu falei isso já sobre quando a gente discutiu um pouquinho sobre teologia sistemática, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Que dentro da teologia a gente tem que tomar cuidado para que a gente não comece a adorar a sombra. E esse é um grande problema em muitas igrejas que ficam adorando a sombra e não o objeto que faz a sombra. Então, por exemplo, tanto o batismo quanto o sacramento da ceia são sacramentos que apontam uma graça invisível. E o símbolo é apenas algo visível. Então, eu vou tirando algumas dúvidas que eu já ouvi já de gabinete pastoral. A Santa Ceia salva? Não, a Santa Ceia não salva. O pão e o vinho não é algo mágico também, que você toma e magicamente cura o teu corpo. Não tem nada místico, não tem nada mágico, vou usar a palavra mágico, nos elementos, tanto pãozinho, suquinho e o batismo. O batismo não salva, queridos. Quem salva é Cristo Jesus. A gente vai chegar nesse texto. Batismo é símbolo que aponta. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim: aquela pessoa batizada, que benção e tal, e aí foi para fora, isso aqui, se perdeu no mundão e tal. Queridos, batismo não tem a ver com a questão de você estar salvando. Mais uma perspectiva da Igreja Católica, né, que batiza os seus filhos para que eles não morram pagão. Por quê? Porque aí tem um vínculo, tem a ideia de que o batismo mesmo é algo mágico. Então, perca essa ideia, tire essa ideia do mágico nas coisas. Né? Eu não tenho coisas mágicas. Né? Eu lembro alguns elementos históricos aí que apontavam que algumas hóstias se transformando em sangue e tal. Queridos, bem difícil uma situação dessa, porque não é isso. Isso é sombra. Lembrem disso, isso é sombra. Há uma graça invisível por trás. Eu sou abençoado pela ceia. É um momento incrível para aqueles que participam da ceia. É a mesa do Senhor aonde ele chama os redimidos. É como o pai do filho pródigo que recebe o filho
e esse filho chega e ele faz uma mesa. Então, é isso, a comunhão dos santos, o partir do pão, o autoexame, onde eu penso, reflito naquilo que está acontecendo na minha vida e coloco em dia as coisas, né? Então, ordenança que vem direto dos lábios do Senhor, sinais visíveis de uma graça invisível, aplicado nos crentes, né, os verdadeiros arrependidos de coração, então aqueles que são verdadeiramente arrependidos do coração, de coração e confiam em Cristo, esses podem, né? Por isso que quando a gente faz a Santa Ceia, na igreja a gente explica, né, sobre a questão daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que já tomaram a decisão, que já caminham com Cristo, que já estão aptos com a igreja, profissão de fé e tal. Então a gente coloca bem detalhado para que as pessoas entendam que faz parte daqueles que são da família. Então não faz sentido eu, que não sou da família, sentar numa mesa e comer. Eu não conheço a família, eu preciso fazer parte. E essa família está totalmente aberta para receber pessoas. Mas para você chegar nessa família, você precisa confessar a Cristo como o único Salvador da tua vida. Então, o ingresso a essa família é você compreender Cristo como o único Salvador da tua vida e você viver como discípulo para sempre desse Cristo que envia o Espírito Santo para aplicar as verdades dele na nossa vida. Então, ordenança direta, né? Sinais visíveis de uma graça invisível são aplicados nos crentes e demonstram a fé de um povo que ama a Deus. Se é povo, se ama a Deus, passa consequentemente em relação ao batismo, à Santa Ceia e esses meios da graça, né? São meios de graça, são sacramentos, né? A gente também coloca na Igreja Reformada como meios de graça, aonde Cristo, Deus Pai, o Espírito Santo abençoa, ele derrama, ele abençoa a sua igreja, através do quê? Batismo e Santa Ceia. Então, em relação à argumentação teológica, a gente passa rapidinho aqui, na questão, então, a gente colocou como sacramento. Sacramento, então, batismo e Santa Ceia, as ordenanças que vieram direto da boca de Cristo, e a gente vai caminhar um pouquinho mais sobre isso aí, né? Então, e Cristo deixou apenas 2 sacramentos para a gente, batismo e Santa Ceia, e é sobre isso que a gente vai detalhar um pouquinho mais. Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos, estamos juntos aí, tá bom? Eu deixei mais conteúdo lá no grupo do WhatsApp para vocês sobre batismo e Santa Ceia. Não sei se a gente vai conseguir discutir tudo aqui, porque é um assunto bem longo, bem distante, mas, resumidamente, a gente coloca e para quem tiver mais dúvidas, vou disponibilizar lá no WhatsApp. Pessoal que está faltando também, essa mensagem para você, viu? Estou gravando aqui, depois vai chegar para você. Vamos lá, batismo. Quem ordenou o batismo de acordo com Mateus 28, 18. Então, vamos lá, dá uma olhada aí em relação ao batismo, abre a sua Bíblia, lembrem que a gente sempre está colocando aqui, e eu dei uma facilitada, porque eu estou colocando para vocês o texto aqui para ajudá-los, tá bom? Então, vamos discutir um pouquinho sobre esse texto, né? Quem que ordenou o batismo, de acordo com Mateus 28, 18 e 20. Aí nós temos uma das ordenanças, né, que eu comentei com vocês sobre a ideia do sacramento, que vem direto da boca de Cristo, diz assim, né? Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e, então, né, indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Primeira questão: quem manda batizar não é o Carlos César, quem manda batizar não é a Igreja Católica, quem manda batizar não é a Igreja Presbiteriana, quem manda batizar não é a Igreja Reformada, quem manda batizar não é o Diego, quem manda batizar não é todas as igrejas que você conhece, Lagoinha, Batista, Metodista, Cristã. Não são eles. A igreja recebe essa ordem direto de Cristo Jesus, que está falando, olha, Jesus dizendo, toda a autoridade foi dada a Cristo, derramada para os seus discípulos, então logo, portanto, ide, indo, vão, bora, imperativo, verbo, vamos embora, vamos estar junto, né? Ide, e aí a gente vai pesquisando aqui, né, ó, e vamos conduzindo, transportar, transferir, e vai indo, vamos embora, vamos caminhar, vamos estar junto, indo, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Fazendo discípulo de todas as nações, logo eu batizo-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Baptizo no grego, derivado aqui, ó, de baptizo também, né? Bapto, né? Que é um mergulhar. Aqui a gente vai falar sobre muito isso na hora que a gente vai falar sobre aspersão, imersão, vários pontos que a gente vai colocar para vocês aqui, né? Porque
A palavra batismo tem a ver com mergulhar repetidamente, imergir, submergir, né? Limpar, mergulhando, lavar, tornar limpo com água, lavar, tomar banho, submergir. Tudo isso entra na palavra batizando. A gente vai discutir a questão por quê? Porque nós somos confrontados em relação ao batismo de aspersão, que é só borrifar a água, que é o que nós presbiterianos fazemos, e tem o batismo de imersão, que mergulha, que a gente tem os nossos amigos aí de outras igrejas que fazem também, tá bom? Mas a gente vai entrar nesse ponto. Primeiro eu coloquei mais esse texto para a gente discutir essa questão de quem está mandando a gente batizar. Então, essa é uma ordem direta de Jesus, né? Próxima pergunta, né? O que a água do batismo simboliza? Eu coloquei para vocês lá. Eu não sei nem se eu vou ficar voltando para vocês aqui, mas é que vocês vão pegando, eu vou colocando o texto aqui, talvez seja mais fácil. Mas o que a água do batismo simboliza? Atos 22, 16. Vamos lá, vamos para Atos 22, 16. Eu já deixei aqui já no jeitinho, 22, 16. O texto diz o quê? E agora, por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, o que a água do batismo simboliza? O lavar espiritual, essa limpeza espiritual. Até a gente estava falando do batismo aqui, né, no grego, que é mergulhar, que é submergir, que é borrifar, né? Porque a gente vai trabalhar, a gente vai estudar um pouquinho essa questão do batismo, que é uma herança do Antigo Testamento, também simboliza a questão da aspersão, de limpar, né? Tem vários textos que apontam, né, que usam esse mesmo termo baptizo, eu não coloquei aqui, mas que usa esse mesmo termo baptizo para baptizo as suas camas e copos. Então a limpeza, como que eu mergulho uma cama? Como que eu mergulho, né? O copo até beleza, eu consigo mergulhar o copo, mas como que eu mergulho a cama? Outro argumento que eu já ouvi também, um argumento histórico, regional ali, quando tem a pregação de Pedro e 2.000 se convertem, não tem rio próximo de Jerusalém, onde comportaria toda essa multidão de batismo, né? Então, muito provável que a palavra ali foi realmente o aspergir, né? O batismo ali também foi usado como aspergir. Então, na igreja presbiteriana, nós temos a ideia que nós aceitamos tanto o batismo por aspersão e por imersão, mas nós praticamos o aspersão. Nós percebemos que há mais evidências bíblicas, contextuais, históricas, que apontam para a perspectiva de aspersão em vez de imersão, mas não temos problemas com pessoas que advêm de outras igrejas que foram de imersão. Então, não é a quantidade de água, de novo, bato esse ponto, a questão da sombra. Gente, não é a quantidade de água. Eu gosto muito de uma piadinha que o Nicodemos faz, que ele brinca assim, que ele conversando com algumas pessoas que batizam, né, de forma imersionista, né, por imersão, ele fala assim, mas se eu batizar até a cintura, tá batizado? Aí o pessoal fala assim, não tá batizado. Mas se eu batizar até o pescoço, tá batizado? Não tá batizado. Mas e se eu batizar até os olhos, tá batizado? Não tá batizado. E se eu batizar até passando a cabeça, então? Ah, não, agora tá batizado. Aí ele brinca. Então o negócio tá aqui, é só molhar essa região aqui que já tá bom, já tá batizado. Mas é só uma piadinha que ele faz brincando com o pessoal das igrejas que são imersionistas, né? Que colocam o batismo como imersão. Mas vamos caminhar então. O batismo tem a ver, né, com essa ideia do lavar dos pecados, né? Invocando o nome dele, apontando para Cristo Jesus, né? Lembrando que o batismo infantil nesse início aqui é muito complicado, é muito difícil, porque os cristãos que estão caminhando com Jesus já são adultos, né? E a gente vai chegar na parte do batismo infantil que eu quero colocar um vídeo para vocês. Então não vou passar o tempo. Se alguém tiver dúvida, gente, pode ir perguntando, colocando aí, não tem problema. Alguma opinião, alguma coisa que você já ouviu sobre isso, tá bom? Só abrir o microfone e colocar. Então, uma pessoa não se limpa, né, de seus pecados pelo batismo e nem no momento do batismo. Então, lembre-se disso, da ideia do mágico, né? Não tem nada a ver disso. Mas quem nos purifica de nossos pecados é Jesus Cristo pelo seu sangue, né? Esse texto ele é muito conhecido, muito famoso, né? 1 João 1,7, eu coloquei até aqui, né? Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Batismo, ato, simbólico, símbolo. O espiritual, Cristo Jesus derramando seu sangue por nós.
Então, aí no versículo 9, né, também conhecido aqui, né, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, tornar limpo, limpar de mancha física, aqui, ó, purificar de toda injustiça. Olha que interessante. Então, eu confesso os nossos pecados e assim ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, né? Então, uma pessoa ela é purificada através do nome de Cristo Jesus. E nos recebemos nessa purificação no momento em que nos arrependemos e confessamos nossos pecados com a fé em Jesus, que é o versículo 9 que a gente colocou. O batismo é apenas uma representação visível do perdão de Cristo derramado em nossos corações. Lembre disso, batismo como representação visível de uma graça invisível conquistada na cruz por nós. Né? Então a gente vai passando, né, batismo. Quem deve ser batizado, né, a partir do momento que se é batizado, passa a fazer parte de qual povo, né? Esse texto de Atos 2, 41 e 42, né, é o famoso texto depois da pregação, né, de Pedro. E aí, acho que eu fechei aqui. Atos 2, acho que eu fechei. Atos 2, 41, 32. Então, aqui a gente coloca aqui, né, depois da conversão, né? Ver se vocês estão na tela certa. Então, estão na tela certa. Essa telaiada aqui que eu fico mudando, que é difícil, depois eu me perco. Então você vai dizer, né, no finalzinho, depois da conversão de muitos, né? Então, né, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, aqueles que aceitaram a palavra foram batizados. Logo, eles fazem parte de que povo? O povo de Deus, né? 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é uma das características do cristianismo, já falei isso para vocês, né? Uma das marcas fundantes do cristianismo está aqui, ó. A doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Uma igreja bem simples, né? Bonito de ver isso aqui, né? Às vezes a gente perde um pouquinho disso daqui, né? Da doutrina dos apóstolos, a ideia da ressurreição de Cristo, né? Um Cristo vivo, um Cristo Deus, 100% homem, 100% Deus, comunhão, do partir do pão, as orações. Né? E aí eu coloquei outro texto aqui, que é Romanos. Deixa eu ver se está aqui. Romanos 6, isso mesmo, de acordo com Romanos 6, 3 e 4, o batismo também sela a nossa união com Cristo Jesus. Esse texto é bem bonito, coloquei aqui para vocês aqui, ó. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, então, pelo batismo, nós sentimos a morte também, para que com Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida, né? Coloquei a versão da NVT no slide aqui. Deixa eu até colocar para vocês aqui de volta. Coloquei a versão da NVT, né? De acordo com Romanos 6, né? O batismo também sela a união com Jesus Cristo em sua morte e ressurreição. O que isso significa, né? Aí tem a explicaçãozinha aqui para vocês na parte do versículo 5, 6, né? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Então, significa que, a partir do batismo, a partir da inclusão desse povo, né? Inclusão, estou fazendo essa parte disso, né? Eu faço parte disso, eu começo a viver segundo a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, de uma vida onde vai deixando os pecados como escravo, né? Para lá, né? Aí depois eu coloquei o texto 12 também. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo, mortal, de maneira que não obedeçais às suas paixões. Então, a partir disso aí, mudança de vida, que tem a ver com conversão, que a gente já discutiu também, até a questão do termo, do hebraico, que eu falava para vocês que conversão tem a ver com mudança de direção, né? Mudança completa de direção. Eu estou caminhando para cá e eu mudo completamente. Eu faço um giro e volto para outra perspectiva. Então, dentro dessas duas perguntas que eu coloquei para vocês aqui, a gente vai caminhando um pouquinho mais para a gente ir debatendo aqui mais. O batismo com água também aponta para um outro batismo. Qual? Esse texto é muito importante para a gente ler. Por quê? Porque aqui muita gente cai nos probleminha, que é a questão do batismo do Espírito Santo. Vou deixar bem claro para vocês aqui. Tem uma corrente teológica, tanto na igreja de pentecostal, né, pentecostal,
e outras igrejas também que creem nisso. Até eu vou dizer que a Igreja Católica tem uma pegada um pouco mais carismática dentro dessa linha. Tem um amigo meu que ele é padre, e eu faço mestrado com ele comentou comigo, ele falou que ele é da linha carismática pentecostal, dentro da Igreja Católica. E qual que é o ponto aqui, né? Por que eu estou colocando esse texto para vocês, né? Que fala aqui da questão do batismo, né? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Qual que é a ideia aqui? Gente, batismo com água, batismo com o Espírito Santo simboliza o quê? Relação com Cristo. Então, qual que é o problema? Eu lembro de um amigo meu que foi pastor numa igreja pentecostal. Não, ele foi pastor numa igreja pentecostal, e ele saiu, né, dessa igreja, foi para a igreja presbiteriana, e ele falava para mim que ele não tinha uma relação muito boa. Por quê? Porque ele não teve o batismo do Espírito Santo. As igrejas, elas colocam como dois caminhos. Então, você tem o batismo de água e o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é um batismo mais de fogo, mais quente e tal, mas quando você vai ver biblicamente, né, você pega os personagens bíblicos, o próprio Jesus foi batizado uma vez só. O batismo ali que aconteceu com ele, com João, é um batismo que desce a pomba ali, esse meu filho amado tem em quem comprar, ele está ali na água, então tem o batismo de água e tem o derramamento do Espírito Santo. O batismo de outros queridos também, que foram batizados pelo Espírito Santo. Então, há apenas um batismo, gente, apenas um batismo. A partir do momento que você é batizado, o Espírito Santo também é derramado sobre esse povo. Então, a gente tem que parar de ter essa ideia de que o batismo com o Espírito Santo é um batismo mais poderoso que o batismo normal, ou, no caso, a profissão de fé, né? Então, a gente tem que colocar bem esclarecido isso, porque você não precisa buscar esse batismo com fogo, esse batismo do Espírito Santo que eles colocam. Um único batismo, o batismo do Espírito Santo. Você lembra lá em Atos 2? Em Atos 2 vai falar que o Espírito Santo foi derramado sobre o povo. O que é isso? Batismo do Espírito Santo. E depois o povo foi batizado. Então, é o único batismo. Não tem esse negócio de batismo do Espírito Santo que aponta o batismo de língua, isso, aquilo e tal. Você não tem evidências bíblicas, não tem base bíblica para a gente discutir sobre essa ideia dessa dicotomia entre dois batismos e tal. É apenas um batismo. O batismo do Espírito Santo é o batismo que converte, que está junto com você e que é derramado sobre o povo de Deus, né? Esse é o batismo do Espírito Santo, né? Então, o batismo com água também aponta para um outro batismo. Esse batismo com água aponta para o derramamento do Espírito Santo. Outra coisa importante aqui, só fazendo um parênteses, na questão do derramar, né? Sempre quando a gente vai ver a questão do Espírito Santo, você vê que o Espírito Santo não mergulha as pessoas, né? O Espírito Santo é derramado sobre o povo, derramado. Então, até uma perspectiva mais de aspersão. Então, você derruba a água, você derrama a água, ele é derramado sobre o povo. Esse é um também dos argumentos que nós colocamos para a questão da aspersão, além dos textos do Antigo Testamento, que também traz essa palavra de aspersão também para outros textos, né? Então, vamos caminhar um pouquinho. De acordo com Atos 2, 38 e 39, após nos arrependermos e cremos em Cristo, devemos ser batizados. De acordo com o texto, essa promessa estende a quem? Esse texto é muito, muito importante que a gente comece a construir uma basezinha da questão do batismo infantil. De acordo com esse texto, essa promessa se estende a quem, né? Atos 2, 38 e 39. Vamos lá para Atos 2, 38 e 39. Para quem que essa promessa estende? Então, aqui acho que talvez a gente comece já a compreender um pouquinho das bases elementares em relação ao batismo infantil. Depois dos 3.000 batizados, né? Então, o texto vai dizer, né? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, ó, gente, a união, né, do batismo, aqui é a união do batismo normal, né, da água e tal, e com o dom do Espírito Santo. Então, não tem a dicotomia. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos. Filhos, para os vossos filhos, isso aqui é importante. Para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Está falando da gente aqui, ó, que não estava lá no início da igreja, né? Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Olha a predestinação aqui também, outro ponto. Então, a ideia de que você comece a compreender um pouquinho mais sobre a questão dos filhos aqui colocado.
Mas nesse momento eu quero passar para vocês, para a gente discutir um pouquinho mais sobre o batismo infantil, se der tempo, sobre a questão de um vídeo que eu vi do Nicodemos, que ele é bem curtinho, acho que dá para a gente colocar aqui, tá bom? Vejam se está saindo, tá tudo certo para vocês aí, tá? Eu não sei nem se eu consigo tirar minha tela daqui, mas vamos ver se eu consigo passar para vocês. Vê se está tudo certo, gente. Se vocês estão vendo o Nicodemos aí, está tudo certo. Abraão, deu a circuncisão? Estão vendo? Estão ouvindo? Aham, dá sim. Então, eu vou começar de novo. Vamos lá. Prestem atenção que é só um fragmento. Essa é uma pregação legal também para vocês verem depois. Que, se eu não me engano, Jesus e as crianças, alguma coisa assim. E aí ele coloca um pouquinho sobre a questão do batismo infantil, só para a gente fazer um parênteses aqui. Abraão recebeu a circuncisão, que era o selo da justiça da fé. Ora, a circuncisão era aplicada, Deus mandou, todas as crianças de 8 dias em Israel fossem circuncidadas. E a circuncisão era o quê? Símbolo, o selo da justiça da fé. Mas um menino de 8 dias, ele não crê. Ele não crê, mas mesmo assim ele era circuncidado. Mesmo que a circuncisão era o símbolo da justificação pela fé no Antigo Testamento, os meninos de 8 dias eram todos circuncidados, mesmo que menino de 8 dias não creia. É o símbolo da relação nossa com Deus, que é pela fé. Não é que a criança crê, mas os seus pais, pela fé, oferecem àquela criança a Deus, dão um símbolo de que ela pertencia ao povo de Deus, que naquele tempo era circuncidada. Nós cremos que o batismo substitui a circuncisão. Da mesma forma que a Páscoa foi substituída pela ceia, nós cremos que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Por isso, nós trazemos os nossos filhos para serem batizados. Não quer dizer que eles são regenerados, não quer dizer que eles são salvos, não quer dizer que a criança crê. Você disser, mas está escrito assim. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, como é que você vai batizar uma criança? Presta atenção no que você está dizendo. Se esse versículo é para criança, significa que se a criança morrer, ela está condenada, porque ela não crê. Não é verdade? O que é que o versículo diz? Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Criança crê? Não. Se ela morrer na infância, ela está o quê? Condenada. Não é isso? Não, né? Claro que não. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Qual é o problema? É que essa passagem não está se referindo aos filhos dos crentes, mas uma situação de fronteira. Foi quando Jesus disse aos apóstolos, vão pregar o evangelho no mundo todo. O que está sendo contemplado ali é a pregação a adultos. Aí você me diz, mas não tem no Novo Testamento nenhum caso de menino sendo batizado depois de Cristo, depois de Pentecostes. No livro de Atos, você não tem nenhum exemplo de um filho, de uma criancinha, filho de crente, sendo batizado. Mas você também não tem nenhum exemplo de um menino de 18 anos, filho de crente, sendo batizado, tem? Às vezes eles dizem isso, não tem nenhum exemplo de criança sendo batizada. Sim, mas o que é que os que não acreditam no batismo dos filhos fazem? Oferecem os filhos, apresentam os filhos, não tem nenhum exemplo de criança, filho de crente, sendo apresentada em lugar nenhum no Novo Testamento. E quando o menino tem 14, 15, 16 anos de idade, então é batizado. Não tem nenhum exemplo de filho de crente sendo batizado aos 14, 15, 16, 17 anos de idade também no Novo Testamento. O argumento corta dos dois lados. Corta dos dois lados. Então, uma boa regra de interpretação é o que não é abolido no Novo Testamento passa do Antigo para o Novo. Qual era a prática dos filhos de Deus, do povo de Deus no Antigo Testamento? Trazer os filhos com 8 dias de nascido para circuncidar como selo da justiça para a fé. Isso foi anulado no Novo Testamento? Não parece. Então, passa para nós. E é assim que nós fazemos. Trazemos os nossos filhos para serem batizados como selo da aliança entre Deus e o seu povo. Mais uma vez, não é garantia de salvação. Beleza, gente. Eu gosto muito desse videozinho curtinho, né, do Nicodemos, porque ele traz aí a perspectiva do batismo infantil. Eu acho assim, de início, de imediato, eu creio que vocês vão ter dúvidas, porque é algo bem profundo de se entender.
Porque para você entender a questão do batismo infantil, a gente precisa dialogar sobre um negócio chamado teologia da aliança, que é uma teologia do aliancismo, Deus dos pactos. Ele vem fazendo pacto. E aí, resumidamente, bem a grosso modo, como o Nicodemos também colocou, ele vai lá em Abraão, né, que acho que, se eu não me engano, é o texto que ele puxa lá de Gênesis 11, se eu não me engano, que é o chamado, que ele sela. E ali ele selando, olha, que aqueles que fazem parte do povo de Deus são selados por uma marca, a circuncisão. Quando ele chega no Novo Testamento, esse é um dos preceitos hermenêuticos, né, de como você lê a Bíblia, e ele coloca muito bem ali, o Nicodemos, ele fala, olha, se não foi abolido, nós continuamos com a prática. E isso nos parece que não foi abolido no Novo Testamento. Há uma continuidade, tem alguns textos de Gálatas também que faz uma jogada entre essa questão da circuncisão do coração, falando sobre o batismo. Então, e ali ele é muito feliz de falar, olha, a atualização, né? Ele não usa o termo atualização, esse termo da atualização é muito ruim também, mas a substituição da Páscoa para a ceia aconteceu. E também a substituição da circuncisão para o batismo. Logo, os meus filhos fazem parte da aliança. Eu dei esse exemplo para vocês já uma vez. Eu mandei um áudio também para a Lucimara comentando sobre isso e para um amigo meu. Eu não sei nem se o Joaquim está aqui. Eu chamei ele para participar também. Deixa eu ver se ele está aqui. Tá aqui. Fala, mano. Hoje a gente troca mais uma ideia. Mas eu dei esse exemplo e quando eu vi esse exemplo do Leandro Lima, foi muito bom. Foi muito bom, que ele falou assim, quando você tem um rebanho de cordeiro, de vaquinhas, né, de boizinho lá na fazendinha, tudo certinho, quando ele nasce, eu gosto muito dessa área, porque a gente tem lá, a gente curte muito, e essa semana morreu um e nasceu outro. Quando ele nasce, eu não espero o meu boi, o meu bezerro, completar, por exemplo, 18 anos, para aí sim eu colocar minha marca nele. Quando ele nasce, logo quando ele nasce, eu já coloco a marca nele, seja na orelha, seja no ferro ali esquentado no bumbum dele, eu coloco a marca. Por que que eu faço isso? Porque ele faz parte do meu rebanho. Antigo Testamento também se faz isso. Faz parte do rebanho, é povo. Se é povo, tem a marca. Novo Testamento, se é povo, tem a marca. Logo, eu batizo com crianças. É engraçado que até ele usa o termo que muitas igrejas apresentam as crianças. Gente, isso também não tem no Novo Testamento, nada disso. É até engraçado porque tem algumas igrejas que parecem tanto com a igreja presbiteriana que só falta água. Só falta água. Colocam os ritos, falam da questão do aliancismo, falam da teologia dos pactos, falam de Abraão, da circuncisão, vem trazendo, falam que a Páscoa foi substituída pela ceia, falam do batismo e tal, mas na hora não colocam a água, só fazem a apresentação. Tudo bem, a gente respeita, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas nós entendemos que o batismo ele é válido por quê? Porque faz parte. Eu gosto muito também de um termo que o Leandro Lima usa naquela aula que eu passei para vocês, que ele fala assim, é como se eu tivesse a minha família cristã, eu sou casado com a Ju, que também é cristã, nós temos um filho, e eu deixo ele de fora da aliança se eu não coloco ele no batismo, se eu não faço a marca nele. Então, estou colocando ele de fora da aliança, para que daqui a um tempo ele pense e reflita, não, eu vou fazer parte da aliança, sim, certo, vou voltar. Por isso que na igreja reformada, na igreja presbiteriana, nós temos o batismo infantil e nós temos a profissão de fé, que as pessoas vão fazer a profissão de fé. Aqueles que estão vindo aqui nesse grupo aqui, tem alguns que vão fazer só a profissão de fé, que já foram batizados como crianças, e tem alguns aqui que vão fazer a profissão e o batismo, porque não foram batizados quando criança. Então, a gente faz toda a marca tanto na questão do batismo, que é a marca ali visível, e a questão da profissão de fé. Você profere palavras, olha, eu creio em Cristo Jesus, é isso mesmo, a gente faz algumas perguntas, né, como pastores e tal, e você vai respondendo essas perguntas lá na frente. Essa é a diferença da profissão de fé e do batismo. Por isso que ele fala que o batismo não salva, mas o batismo é uma marca. Eu creio que meu filho que está vindo, ele é filho da aliança. Ele é filho, ele é pacto com Cristo. Então, por exemplo, se ele morre depois de 2, 3 anos, se eu tenho a visão daquele versículo que o Nicodemos colocou, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado, logo todas as crianças não creem, então todas são condenadas. Nós não cremos assim, queridos.
Não dá para a gente crer assim. Nós cremos que filhos da aliança, eles são parte, eles são rebanho, eles vão crescer, eles vão ser nutridos pela igreja, eles vão ser nutridos pela família, eles fazem parte. Então, por isso que é muito belo, é muito bonito você colocar esse símbolo. Olha, eu estou mostrando para a igreja por completo que esse bebê, que esse meu nenenzinho faz parte do pacto da aliança, faz parte da nova aliança, faz parte do povo de Deus. Eu estou marcando ele. Olha só, gente, é responsabilidade mais dos pais do que do filho. Porque na questão do filho, esse batismo não é um batismo consciente, mas é consciente para o pai e para a mãe. Então, se é consciente para o pai e para a mãe, é uma responsabilidade minha como pai, como mãe, colocar e apresentar a Deus e marcar. E essa apresentação tem um marco. Esse marco é o batismo infantil. Então, assim, queridos, eu sei que é um pouco difícil vocês lidarem, porque alguns vêm da Igreja Católica, e lá tem, mas lembre-se disso, é diferente. A Igreja Católica tem outra perspectiva, o batismo. Na Igreja Reformada é outra visão, não tem nada a ver com a Igreja Católica, tá bom, queridos? Porque tem gente que fala isso, não acredito, estou indo para uma igreja que batiza igual a Igreja Católica. Não, gente, o batismo é diferente, o simbolismo é diferente, o por trás é diferente. Nós batizamos porque faz parte da linha, nós batizamos porque faz parte do povo, essa linha aliancista, da aliança. A Igreja Católica batiza de outra forma, para que não morra pagão, para que seja limpo ali, para que aquele batismo limpe os pecados, diferentemente da gente. Sei que é um pouco indigesto, meio complicado de engolir e tal, mas o que eu vou fazer? Eu sei que eu também não sou o melhor para explicar isso, porque eu sei que é um assunto bem delicado, bem difícil, mas eu coloquei lá os links para vocês, e na minha opinião, que são os melhores a ensinarem isso, tá bom? Então lá tem o Leandro Lima e o Nicodemos, que coloca muito bem, é muito legal, é muito bonito de você entender e compreender isso, tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação ao batismo? Não tem problema, pode perguntar, pode ser que eu também não vá saber responder, a gente pode discutir depois, não tem problema, tá bom? Se não tiverem dúvidas, aí então eu fico feliz, porque eu acho que vocês pegaram pelo menos o fio da meada, né? O fio da meada, teologia da aliança, teologia do pacto, né? As famílias vão mostrando isso, tanto do Antigo Testamento, e vem caminhando para o Novo Testamento, e assim a gente vai construindo essa visão, né? Outra coisa, gente, que a gente precisa entender muito bem também, essa não é uma visão nova, viu, gente? Então, por exemplo, esses presbiterianos são modinhas. Não, gente, a igreja presbiteriana tem 162 anos no Brasil. De vida no mundo tem mais de 500 anos. É uma herança reformada, 1517. Então, a gente também não pode jogar no barde aí a questão histórica. A igreja reformada, a igreja presbiteriana e outras igrejas são igrejas históricas, né? Você pega os pais da igreja, historicamente falando, houve alguns indícios de batismo infantil. Vou dar outro exemplo para vocês. Tem um exemplo de Lídia, a vendedora de púrpura. Muito provável que ela tinha crianças em casa, porque ela precisava sair para vender, para cuidar da casa. E o texto vai dizer que ela e a sua casa foram batizados. Mas são indícios, eu não estou colocando como verdade absoluta, são indícios que apontam para algumas questões de que existia um batismo infantil no Novo Testamento. Como Nicodemos colocou, não tem nem batismo infantil, né? E nem batismo de 18, 19 anos, nem apresentação da criança na igreja. Então, o que a gente faz? Se no Antigo Testamento não foi abolido, nós trazemos para o Novo Testamento, tá bom? Então, vamos lá, vamos caminhar. Não sei se vai dar tempo. Vou tentar passar rapidinho pela parte da ceia. Não sei se vai dar tempo. Vamos ver. Se der tempo, a gente dá uma conversada aqui. Eu tento fazer um pouquinho mais rápido aqui, né? A ceia, né? A ideia da ceia, né? Eu vou tentar passar bem rapidinho, né? Quem ordenou a Santa Ceia? Cristo também. Então, por quê? Porque é um sacramento. Se é um sacramento, quer dizer que veio da boca dele, né? O pão representa o quê? O corpo de Cristo. E o vinho representa o sangue de Cristo. Lembrando, há umas divergências aqui também. A Igreja Católica segue uma linha, a Metodista, se não me engano, segue outra. Então, tem algumas divergências. Tem a transubstanciação, que é a Igreja Católica, a ideia de que o corpo transubstancia realmente na hóstia ali. Então, a hóstia, o vinho é realmente o sangue e o corpo de Cristo. Então, eu estou comendo o corpo de Cristo. Transubstanciação. Nós não temos essa visão. Aí tem a consubstanciação,
né, que é uma visão, se eu não me engano, metodista, que tem uma real ali, uma real presença na mesa, na ceia ali, mas também não é muito bem visto e tal. Eu vou passar bem correndo aqui, gente, porque senão a gente vai ficar umas horas e horas aqui. E aí a gente fica nesse ponto. A gente tem a visão da presença espiritual na ceia, né? Ela foi colocada por Calvino, ele que dialoga muito sobre isso, na teologia sistemática dele, falando sobre a questão da presença mística, da presença espiritual da ceia. Eu não como o corpo de Cristo real, não é o pedaço do fêmur, da pele de Cristo. Não, não é isso. Eu como de forma espiritual. Espiritualmente falando, eu estou tomando desse corpo e desse vinho, tá bom? É uma questão mais espiritual em memória de Cristo, né? O que anunciamos na ceia, né? A volta de Cristo, né? Então, nós temos isso até que ele volte. Então, nós anunciamos esse pesado sacrifício e essa limpeza espiritual, né? Que a gente pode colocar aqui, né? Qual deve ser a atitude daqueles que participam da ceia, né? Segundo 1 Coríntios 11, 28, é o texto famoso, aquele que come, né? Então, ele tem que refletir o autoexame, né? Aqui nós também colocamos que as crianças não participam, né? Então, é um autoexame, você coloca como um autoexame, preciso lembrar, ruminar, lembrar do meu coração, colocar meu coração diante de Deus. Então, quando for a ceia, lembre-se disso, é um momento onde, se você tiver um problema com o irmão, resolva esse problema, resolva essa pendência. É a mesa do perdão, eu gosto de dizer muito isso, é a mesa do perdão. A gente não merecia estar sentado nessa mesa, mas a gente foi agraciado, escolhido por Deus para sentar nessa mesa. Foi por causa da gente? Não. Você merecia? Não. Então, agora que você está sentado na mesa, usufrua disso. Usufrua do perdão, da graça. Então, levante depois da ceia como uma pessoa perdoada e perdoe pessoas e leve pessoas a conhecerem esse pão, esse sangue. Isso é muito legal, porque a ceia ela tem muito a ver com a casa, né? E o que é a casa? O que é a mesa na casa? É uma mesa da família, uma mesa onde eu posso chamar pessoas e falar do Evangelho de Jesus na mesa, falar do Evangelho de Jesus ali, compartilhando na minha mesa. Então, essa mesa de Cristo também é uma mesa missionária. Ela aponta, ela olha, fazer isso em memória de mim até que eu volte. Eu vou voltar, queridos. Então, façam isso. Lembrem de mim, memória de mim, uma presença espiritual marcando a nossa vida, né? Aí eu coloquei aqui, né, se você está consciente de algum pecado em sua vida, o que você deve fazer, né? Essa é uma pergunta importante, né? Arrepender-se, né? Ficar com sentimento de culpa e por isso não participar da ceia. Tem muita gente que faz isso, viu, gente? Confessá-lo sem arrependimento verdadeiro e participar da ceia, mas sem genuínas mudanças. Tem gente também que faz isso. Então, participe. Mas pedir arrependimento lá, mas não é verdadeiro. Ou arrepender-se do pecado e logo em seguida participar da ceia, agradecido a Deus por seu amor. É aqui. Então, arrepender-se do seu pecado. Ceia tem a ver com arrependimento verdadeiro de coração. Então, por isso que a gente fica contrito, a gente pensa, reflete, dá uma olhada na vida e tal, vê os arrependimentos de coração, pensa sobre isso. E aí sim eu participo da ceia. Ah, Diego, só gente sem pecado participa da ceia. Aí fica difícil, né, gente? Aí ninguém vai participar da ceia, né? A participação da ceia não tem a ver com o tanto de pecado que você tem. A participação da ceia tem a ver com o quanto que você é arrependido desses pecados. O quanto você é arrependido. E o quanto você vive esse arrependimento verdadeiro. Né? Vamos passar correndo, então, o que acontece com aquele que participa da ceia indignamente? Ele come juízo para si, né? Ele tá de forma errada, então ele tem que refletir mesmo, refletir e fazer algo. Então, a ceia também é uma mesa de ação. A Santa Ceia representa a nossa união com quem, segundo João, né, a nossa união com o Espírito Santo, com Cristo, né? Então essa união com o Pai faz parte da mesa do Pai. A Santa Ceia nos faz lembrar tanto do passado quanto do futuro. Por quê? Passado porque ele fez, ressurgiu. Futuro porque ele fala, ó, eu vou vir. E quando eu vier, eu vou falar para vocês. Vocês vão ceiar com as bodas do Cordeiro, vocês vão estar com o Cordeiro vivo, santo. Na eternidade, queridos, é ceia eternamente. Eternamente. Eu estou eternamente com o meu Cordeiro Santo, Cristo Jesus, que morreu por mim, pelos meus pecados, para me livrar da morte eterna. Então, eu vou ceiar com ele todos os dias, eternamente. Então, passado, presente e futuro, né? Eu penso, Deus fez.
Ele concretizou a obra dele. Hoje eu vivo essa obra e amanhã eu olho aquela obra que há de vir no final dos tempos, né? Então, por isso que é um passado, um presente e um futuro. E aí eu coloquei, olha, deu tempo até, eu passei rapidinho, né? Passei meio voando. Posso até, se vocês tiverem mais dúvidas, eu quis deixar mais tempo para o batismo, que é um pouco mais, uma questão acho que um pouco mais pesada em relação a isso. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a Santa Ceia, pode mandar mensagem para mim, não tem problema. Coloquei a leitura diária, tirem fotinha, tá bom? Essa leitura tem a ver com a questão que a gente discutiu aqui, a questão do batismo, da Santa Ceia e tal, né, sobre arrependimento ao batizado, morte e ressurreição com Cristo, a ceia, né, o momento único do povo santo, né, seguindo a Cristo, o único mestre verdadeiro, vivendo de modo digno do Evangelho, fortalecendo-se no Senhor, refletindo o amor de Jesus. Então, tirem foto dessa tela. Ah, Diego, não sei por onde começar a ler a Bíblia. Aí, ó, tá aí, ó. Vocês começarem, ó, 2 versículos o primeiro, o segundo já um pouquinho mais, 14, o outro 10 versículos aí. Então, você consegue ir vendo essa questão. Tiverem dúvidas, queridos, lembrem-se disso, é um assunto difícil, delicado, porém que dá para a gente ir construindo devagarzinho. Não tem problema. Ah, Diego, eu não sei tudo. Eu também não sei, gente. Eu tenho dificuldade também para conseguir colocar todas as questões aqui, né? É um pouco difícil, é um pouco delicado em relação a esse assunto. Então, podem ter dúvidas, tá bom? Se tiverem dúvidas, tá com um pouco de vergonha aí e tal, pode mandar mensagem para mim, pode mandar no meu WhatsApp, eu respondo pessoalmente, não tem problema, tá certo? Mas eu espero que tenha sido aí um tempo interessante para a gente discutir um pouquinho, lembrando que as nossas aulas não são tão profundas em relação às aulas aí do Nicodemo, do Leandro Lima, que tem muito mais tempo também para dialogar, e a gente tem um pouquinho mais menos, né, menos tempo. Outra coisa que eu queria avisar vocês é que a gente vai terminar já o nosso curso, daqui a pouco está chegando no fim, são, se eu não me engano, 13 encontros, 14 encontros que a gente vai debatendo. Aí depois a gente tem um bate-papo com os presbíteros e o nosso pastor, o Carlos César, para conversar com vocês, se tiver alguma dúvida a mais e tal. E aí a gente marca, se eu não me engano, aí dá para a gente marcar em outubro, final de outubro, o batismo e a profissão de fé de vocês. Tá bom? Então, o pessoal que está em casa, deixa eu já desligar também aqui, né? Terminar de gravar. Terminei. Valeu. Assistam. Vamos lá, hein, gente?